Sentado como vocês estão, abramos as nossas Bíblias em Isaías. Vocês se lembram que nós lemos Isaías, e eu falei sobre alguns eis-me aqui dentro da Bíblia. Ouvir a voz de Deus, todos nós queremos e desejamos, mas pagar o preço de dizer, eis-me aqui, Senhor, são poucas as pessoas. Pensando nisso, eu trouxe para vocês, terça-feira passada, a respeito do eis-me aqui da entrega, se entregar a Cristo. Nós, como cristãos, todos os dias nós nos rendemos ao Senhor. Jesus foi assim, por isso que ele diz, tome a sua cruz, negue a si mesmo, se entregue a si mesmo, e nega a si mesmo todos os dias, e segue-me. Então, ser cristão é renunciar todos os dias aquilo que a carne deseja fazer. Agora, saiba de uma coisa, isso não é um castigo, isso não é um castigo, isso é simplesmente se colocar à disposição para ter intimidade com Deus, e nada nesse mundo é melhor do que um crente ter intimidade com Deus, e nós precisamos ter cuidado, porque a carne, a nossa natureza, o mundo e o diabo quer que nós andamos na contramão de Deus. Então, esse eis-me aqui da entrega, vocês se lembram que eu falei sobre Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 22, Deus disse, Abraão, e ele diz, eis-me aqui, Senhor. Ele imaginou, mais uma vez Deus vai falar comigo. Mais uma vez Deus vai dizer, sai fora da sua tenda, conta as estrelas, assim será a sua descendência. Sai fora da sua tenda, porque os seus descendentes vai morar na terra que eu preparei, que já está guardada. Não, foi um choque para ele. E Deus disse assim, dá-me o teu filho, eu quero ele. Até então, é uma coisa até bastante satisfatória. Me entrega ele, farei dele um grande missionário, farei dele um grande homem, farei dele um grande líder. Só que o caminho foi outro. Aquele menino que foi expectativa por muitos anos, que foi a espera incansável de uma promessa que Deus faria de Abraão uma grande nação, não dos seus servos, conservos, empregados, não, do seu próprio lombo, algo inacreditável, para um homem que tinha a idade que ele tinha, a esposa também, já tinha passado toda a expectativa biológica, e Deus disse, não, é de você mesmo, da sua entranha, do seu lombo, eu farei isso. Não é bebê de proveta, não é no laboratório, não é barriga de aluguel, é Sara e você e Sara. É algo, é um testemunho, é um milagre para a vida inteira, por isso que eu estou contando ele aqui hoje, depois de milênio, de centenas de anos. E disse assim, eu quero o teu Isaque. E a Bíblia descreve direitinho, o teu único filho, aquele a quem tu amas. E eu falei aqui, que Deus pediu o mais caro. E muitas vezes, Deus faz um teste, uma experiência, e depois devolve. Como fez com muitos homens, e faz, vez em quando, algumas outras vezes, como por exemplo,
com Jó. Deus o tomou tudo: filhos, lar, saúde, bens, amizade, honra, consideração. E Jó fez uma entrega total, e depois Deus restituiu novamente e fez dele. Eu acho lindo a Bíblia quando há na Bíblia uma segunda chance, uma segunda oportunidade, e diz: Deus fez de Jó o homem que tinha tudo e perdeu, depois reconquistou, e foi Deus quem fez isso. Creia nesse Deus. O Deus de Abraão é o nosso Deus. O Deus de Jó é o nosso Deus. Vamos crer, não vamos andar cegamente, não. Não vamos estar ajuntando as coisas como aquelas pessoas que guardam tudo. Como é que chama? Esqueci o nome agora. Acumulador. Acumulando tudo. Tem crente que guarda coisa, irmão. Camisola, as irmãs gostam. Acabou, não tem mais jeito. E eu sempre falo com a minha esposa: ó, roupa nova. Agora tem mulher que gosta de usar camisola até ela ficar com um buraco. Aí ela amanhece de manhã, você não sabe se o pescoço está na perna, a perna está no pescoço, e ficou aquela camisola toda bagunçada. Joga aquilo fora, viu? Joga aquilo fora. Tem gente que gosta de usar um sapato até não tem mais jeito. Então, irmão, tu ama muito aquilo que não deveria ser amado, e tu deixa de amar aquilo que deveria ser amado, e aquilo que te prende é o seu senhor. Você é escravo daquilo que lhe prende. Que vantagem você ter tantas coisas que você não vai usar mais, sabendo que tem irmãos que isto seria bênção na vida deles? Então, deixa a mão de estar acumulando as coisas. Interessante que o segundo eis-me aqui, eu falei sobre descer, e o nosso irmão Vitor Hugo cantou o hino de descer. Eis-me aqui, Senhor, humilha-te. Irmãos, eu acho lindo essa expressão, quando Deus disse para Jeremias, convocando ele para descer à casa do oleiro: desça. E descer no sentido assim, que muitas vezes te torna menor. Por isso que João diz: importa que eu diminua e que ele cresça. Tem crente que aparece mais do que, ou quer aparecer mais do que aquilo que ele tem, aquilo que ele possui. Então, meus irmãos, descer para ser trabalhado por Deus. E muitas vezes Deus usa não a casa do oleiro, mas usa um vizinho seu, usa um colega de trabalho. Não estranha quando alguém tenta te humilhar, e não usa aquela filosofia: eu preciso mostrar para essa pessoa que crente não é bobo, que crente não é otário. Ele está me humilhando, ele está me humilhando. A natureza não gosta de se rebaixar, de diminuir. Eu me lembro que um dia, eu já contei essa história aqui, eu saí para fazer uma caminhada. Fiz a caminhada. Quando eu cheguei na porta da minha casa, tinha lá um mato na calçada, um pé de mato bem pequeno, 1,5 palmo, 2 palmos. E eu arranquei, e ao lado da casa do meu vizinho, que era um mercado, tinha uma lixeira. E ele jogou lá umas caixas, jogou umas coisas. Eu peguei o mato, dei uma juntada dele na mão e joguei na lixeira dele. No meio de umas caixas, dentro de uma caixa. Eu sabia que o caminhão ia passar e ia levar. Aí disse: ei, o que o senhor está jogando aí? Falei:
matinho, um pé de mato aqui. Ele falou: não, senhor, essa caixa de lixo, essa lixeira não é sua. E não tem nada que você está jogando aí. Ô irmão, eu fiquei parecendo o Sr. Madruga pisando em cima do chapéu. Quem conhece o Madruga aqui? Vocês é esperto, hein? Quem já viu o programa do Madruga? Levanta a mão. Você já viu do Madruga como é que ele se irrita? Pesa em cima do chapéu. Ai, ai. E eu fiquei quase daquele jeito. Eu olhei o camarada de cima embaixo. E eu sou bom para correr quando alguém quer me bater, irmão. Sou bom mesmo. Olhei, pensei, meu Deus. Ele disse: tira isso aqui. Coisa mais, um velho de 60, eu tinha uns 60 anos, talvez uns 55. Fui lá no meio da caixa, cacei o mato e tirei. E ele ficou durão olhando para a minha cara. Aí eu pensei: já sei. O diabo está usando ele, ou Deus está usando ele, para que eu aprenda a ser humilde. Aí eu cheguei em casa e falei: você não sabe o que o dono do mercado fez comigo. Cheguei chorando para Tomico. Disse: olha, fez isso, nós não vamos comprar mais nada dele. Olha aí. Você está rindo? Você pensa que pastor é feito de borracha? De isopor? E nós não vamos comprar mais nada. Aí eu disse assim: mas e o pão amanhã cedo? Vai ter que buscar muito longe. Não é melhor largar isso para lá? E ela foi me dando uma lição, né? Desce na casa do oleiro. Nem sempre a gente tem razão. Aí, irmão, eu falei: tá certo. Aí no outro dia cheguei com essa cara de bolacha. E ele está lá e eu comprei o pão, falei bom dia para ele, e até logo. Mas eu estava numa vontade de fazer com ele igual o Madruga fazia com o chapéu. E fui embora. Voltei na segunda, na outra semana. Aí, quando eu voltei numa segunda-feira, fiquei o domingo viajando. Quando eu voltei na segunda-feira, estava um irmão lá, que eu conhecia ele, crente de uma outra igreja. Ele estava lá. Aí eu disse: uai, você veio comprar alguma coisa? Ele disse: não, comprei esse supermercado. Comprei. O homem quis vender e eu comprei. Quase que aqui dentro falou: bem feito, ele quebrou. A gente é humano, não é, irmão? A gente é humano. Desce à casa do oleiro, se humilha, deixa Deus quebrar esse vaso. O salmista, no Salmo, parece que 25 ou 32, ele diz: eu me sinto como um vaso quebrado. Deus pode consertar a sua natureza e melhorar o seu ímpeto, a sua raiva, o seu ódio, aquele negócio que você acha que é grande demais. Não, desça a casa do oleiro, porque assim fará o Senhor com a casa de Israel, como o oleiro está fazendo com esse vaso. Eu estou contando experiência minha, irmão. Chegou um pastor aqui da Angola, e ele me conhecia e veio visitar a família do irmão Jacó. E aí nós fomos convidados para um jantar junto, e fomos jantar. E ele ia viajar naquela noite de ônibus. E aí jantamos, eu falei: pastor, que hora que o senhor vai viajar? Ele falou assim: o meu ônibus é meia-noite, pastor Álvaro. Então eu vou levar o senhor na rodoviária. Quando deu 15 para meia-noite, ou 20 para meia-noite, eu botei ele no carro, e cheguei na rodoviária, não tinha ninguém. E tem um lugar lá que você não pode estacionar, você pode parar para descer e botar a mala. E eu parei lá para ele descer e catar a mochila dele. Aí eu peguei e falei assim: irmão, Francisco Panzo, aguarda aí, melhor, que eu vou com o senhor até lá no guichê, para que o senhor dê tudo certo, não se atrapalhe aqui. Era coisa de 3, 4 minutos,
é aqui, o senhor vai ficar aqui, o ônibus já está chegando. Quando eu cheguei para conversar com ele, falei, vamos conferir sua passagem. Quando nós fomos conferir, o rapaz falou, senhor, não é meia-noite, é 11 horas. O ônibus já foi. Aí eu fui lá tentar arrumar a passagem dele para um ônibus que sairia às 1 da manhã. Isso eu atrasei uns 30, 40 minutos. Quando eu cheguei, tinha um soldado, um policial, um militar. E tem pessoa, irmão, que quando veste uma farda, ele acha que ele é mais do que todo mundo. Por isso que eu não brinco com policial, eu brinco com os policiais daqui. Homero, Joaquim, porque qualquer coisa a gente bota eles no gancho. Mas lá fora, não. Aí ele chegou e disse, escuta, o senhor não sabe que não pode parar aqui? Falei, ô moço, o senhor me desculpa. Eu sei só que é para carregar, descarregar, rapidinho. Lá vem com desculpa. E esse camarada cresceu por cima de mim, irmão. E aí ia passando um cidadão, ele falou, vem cá, você. Aí o cidadão veio meio desconfiado, você é a minha testemunha, que eu vou lavrar aqui um processo, uma multa em cima desse rapaz aqui, desse homem, e ele está com abuso contra a autoridade. Eu não tinha abrido a boca. Aí o Senhor fez eu saber, ele está tendo problema em casa. Ele está com um desafio no lar dele. Fica caladinho. Eu calei, ele falou o que quis falar. Aí o diabo veio, pega o nome dele. Olha o nome dele aí na camisa. Entrega ele para a incorporação. Ele vai perder o emprego. É isso que o diabo quer. Eu saí de lá, agradeci a Deus, vim embora. E nunca mais eu vi essa pessoa, não toquei esse assunto com as autoridades, não fui fazer reclamação, porque, irmão, de repente eu faço uma reclamação, manda esse homem embora, que mágoa que ele ia ficar, ou até revidar contra mim, ou quem sabe que ele estava passando por um problema com a família, e muitas vezes um ato desse é o Senhor fazendo você descer na olaria dele, ele quebrando e te fazendo de novo. Amém? Então precisamos ter muito cuidado quando alguém ultrapassa a gente, quando alguém corta a gente, quando alguém é sem educação com a gente. Pensa bem, é o Senhor fazendo com que você desça à casa do oleiro e você aprende. É uma aula dura, é uma aula difícil, mas isso nos torna melhor. O terceiro, eis-me aqui, é o eis-me aqui da santificação. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Isaías, de forma graciosa, não foi ele que pegou a brasa e botou na boca, foi anjo do Senhor, que do altar colocou uma brasa na boca dele. E a Bíblia diz, e eu vou ler, mas nós já sabemos disso aí, pastor Alvo, mas é bom eu ler, porque quanto mais nós lemos, melhor há. E os umbrais das portas se moveram, a voz que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirou do altar como a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado os teus pecados. O eis-me aqui da santificação. Irmão, não é fácil renunciar esse mundo cheio de fantasia. Cada dia mais. Agora a gente deve saber interpretar
aquilo que não mancha a santidade na nossa vida. Você pode usar coisas que você vai se tornar uma pessoa abençoada, bem pessoal, uma pessoa mais simpática, uma pessoa com um astral mais levantado, em vez de você ser aquela pessoa que tem uma santificação, mas na realidade é um relaxo, não é santificação. Não, eu sou humilde porque eu gosto de andar de havaiana, eu sou humilde porque minha roupa eu compro em bazar, em brechó. Não, muitas vezes você usa a sandália havaiana, ou a alpargata, usa a roupa comprada num brechó, você não passa uma base no rosto, que ruge era o tempo da minha avó. Minha avó passava isso. Você não passa uma base na sua unha, e aí você fica uma pessoa dizendo, eu sou humilde, Você é relaxado. É só isso. Aí você vai ficando uma pessoa, porque isso aí é um espírito de desânimo que atacou o seu emocional, e você não tem mais uma vaidade pura para dizer, eu preciso me tratar bem, o corpo meu, ou o corpo que o Senhor me deu, é templo do Espírito Santo, e se a Bíblia diz que nós não podemos usar ou ter a obra de Deus relaxadamente, não podemos também ter nosso corpo. Cai os dentes, fica podre, não escova os dentes. E aí? Nós temos que mostrar que crente é aciado, é bonito. Agora, aí começa a empetecar demais. Esses dias eu vi uma irmã que veio me cumprimentar, as unhas dela era postiça, tão grande que eu encolhi a barriga. Falei, vai me furar. E tinha tanta coisa na unha, era São Jorge, era o emblema do Corinthians, era o emblema. Para que isso, irmã? Aí sim, já atrapalha a sua vida espiritual. Aí você já é simplesmente uma árvore de Natal. E a santificação aqui dentro, ela espelha aqui fora. E nós precisamos entender que o Senhor quer que nós nos santificamos, para que de fato a santificação ela seja para abençoar vidas que sabem que nós somos templo do Espírito Santo. Eu escrevi nessa minha Bíblia aqui, Isaías se rendeu para ser limpo, e o caminho da santificação, eu escrevo aqui, não é popular, não é fácil, porém a santificação, ela agrada a Deus, e sem ela ninguém poderá ver o Senhor. É sério, isso é muito sério, a santificação. Agora, a renúncia, ela vem de uma entrega de coração, de alma, uma entrega com prazer. Eu nunca, desde quando eu fui garoto, por que você não bebe? O pastor não deixa. Por que você não vai no baile? O pastor não deixa. Nada disso. É porque eu sirvo o Senhor. É porque eu sou crente. Não é o pastor que proíbe, é a Bíblia que me ensina que eu devo ser puro, ser santo. Santo é aquele que te chamou, sede santo também, porque o Senhor é santo. E o caminho da santificação começa pela renúncia, pelo arrependimento, pela cruz. Como disse Paulo, crucificado estou com Cristo. Amém? Crucificado estou com Cristo. E nós sabemos que o caminho para a santificação começa no altar da oração. Eu acho impressionante que a Bíblia, 60% ou mais das recomendações de Paulo, das recomendações de Pedro, ele nos ensina a ser santo sem ser pessoa
podemos dizer assim, escravizado por uma santificação de aparência. De aparência. Nós tínhamos uma irmã que vou lembrar de uma pessoa, até não deveria lembrar, não, mas não vou falar o nome. Há 30, 40 anos, todo mundo chamava aquela mulher, ela é carnal, ela é vaidosa, ela é isso, é aquilo. Não, ela era uma senhora bela, era uma senhora que sabia vestir, não era uma mulher carnal. Então, relaxo não é sinônimo de santificação, desdeixo também não. Você pode usufruir daquilo que, como crente, você se torna belo, bonito, sem você manchar a sua vida. Olha o que diz aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, diz assim, no capítulo 4, verso 1: finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, não é o homem, a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Estou lendo agora o verso 3 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Não é só do uso incoerente de roupa indecente, não de excesso de joia e pintura, mas também a santificação do seu corpo. Porque quem prostitui, em regra geral, no pecado de imundícia, na regra geral, ele está pecando contra o corpo. A santificação dos olhos, a santificação da língua, a santificação do ouvir. Por isso que o crente não fica em roda de escarnecedor. E Paulo continua dizendo assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém, irmão? Sejamos crente, puro, não somente próximo a alguém, junto com alguém, não, sempre a gente fala isso. Não adianta você durante o dia, se andam parecendo pessoas descrentes, vaidosa, mundana, chamando a atenção do sexo oposto, seja você homem ou mulher, e quando vem para o culto, vem parecendo aquela assembleiana antiga, e dentro da bolsa está as coisas que não convém usar. Seja santo aqui, na sua casa, no seu emprego, lá no seu passeio, aonde você estiver. Se você tiver pureza de coração, você não precisa mudar de imagem, ou na frente de alguém é um jeito e longe da igreja é outro. O eis-me aqui, o quarto eis-me aqui, da chamada. Quem há de ir por nós? Isaías. Eu falei de Abraão, falei de Jeremias, e falei aqui da entrega da santificação e agora do trabalho. Irmãos, nós estamos precisando de crente que se dispõe a fazer a obra de Deus. Eu conheço um pastor, gente boníssima, de uma denominação antiga aqui. Diz, pastor, os crentes não querem vir mais para o culto, não quer servir o Senhor. O eis-me aqui é servir o Senhor. Então, na nossa igreja, pastor, tem muitos anos
que tudo que se faz é pago, até para levantar a oferta é pago. É pago até para cantar, liderar o louvor na hora do culto. Esse pessoal que canta aqui por amor, toca ali por amor, na igreja desse pastor, diz que agora tem que ser tudo pago. E a Assembleia de Deus, ela está caminhando para isso aí. Mas aqui não. Aqui nós temos um batalhão de pessoas. Nós tivemos a nossa convenção e eu fiquei muito feliz. As irmãs do ciclo de oração, o jovem do MTC, da Umaduc, isso trabalha para lá, trabalha para cá, com alegria, com satisfação. Isso é preciosidade e raridade que está acontecendo. Você imagina se a igreja tivesse pagado todos os músicos, todos os instrumentistas, coral. Então, a voluntariedade do eis-me aqui, Deus estava dizendo para Isaías: quem há de ir trabalhar conosco? Quem quer trabalhar para Deus? Aí você diz: pastoral, por que o senhor não faz isso de graça? Bem que eu gostaria, mas tem que ter alguém de tempo integral. E se eu me entreguei há 44 anos, eu não quero ter um serviço paralelo, porque Deus não permite. Bem que eu queria, bem que eu corri para isso. Não queria ficar na obra integralmente. E por isso que eu nunca aceitei um exercício a não ser do ministério. Não é preguiça, não, porque graças a Deus minha esposa sabe, não tenho preguiça. E meus companheiros sabem. É porque eu abracei o ministério. É uma obra de sacrifício, de luta, de renúncia. Já tive proposta de uma pessoa que engraçou comigo e com meu nome, diz: pastor, lá no Goiás, é um homem rico, eu estou montando uma empresa de produto agropecuário, e o senhor deixa eu botar o seu nome ali na parede, Vêncio, que era o dele, Sanches, e o senhor terá 10% de todo o lucro líquido, sem o senhor precisar, pelo menos, estar lá, só usar o seu nome. Eu disse: não, muito obrigado, muito obrigado. Para candidato para isso, candidato para prefeito, para vice-prefeito, para vereador, muito, muito, muito mesmo. Eu amo e gosto de ler sobre política, ouvir e história, mas eu abracei o ministério. Eu abracei o ministério. Agora, para uns Deus exige isso, para outros Deus disse: não, você vai me ajudar na minha obra parcialmente. Então não cruza o braço, você não é espectador. Existe serviço na obra de Deus, de estar aqui nas orações, de estar aqui cooperando. Esse trabalho de capelania para você evangelizar é muito importante. Deus te abençoe. Que você possa ser tocado por Deus. Moisés, ele aceitou o desafio depois de relutar muito tempo. E outras pessoas aceitaram o desafio e Deus disse: você vai fazer isso, mas vai trabalhar na minha obra. E eu quero deixar esse conselho para os irmãos: não corra quando Deus te chama. Quando Deus coloca o anzol no lábio de uma pessoa e Ele diz: eu quero você exclusivamente para a minha obra, saiba, Deus não é raivoso e nem é maldoso, mas só que a prestação de conta depois vai vir. Eu li e vou encerrar, que já passei 11 minutos. Muitas vezes eu passo aqui porque Deus manda fazer você descer para cerâmica, olaria. Tem crentes que não gostam que passe um minuto, né? Então fica aí, fica aí. A irmã é batista, sabe disso, né? Você é batista. Os batistas chegou a tal hora, se o Espírito Santo não está mais aí, ó. Eu tinha um pastor assembleano que dizia: não passe depois das 9, pastor Álvaro, porque se o senhor passar 9:01, o Espírito Santo já foi embora. Eu falei: mas que Espírito Santo zangão é esse? Não, ele está aqui. Agora também não vou ficar com desordem.
Não podemos jamais. Um homem rico nos Estados Unidos, dono de muitos prédios, o Senhor o chamou para a obra. Eu quero que tu, e não a sua oferta, tu, e não o tratamento amável, carinhoso que você dá para os meus filhos que estão na minha obra. Eu não quero as suas coisas, eu quero você. E ele mediu, era muito difícil. Empresário, na área de petróleo, empresário, na área de imóvel. Ele disse, eu estou sustentando, porque isso nos Estados Unidos teve época que era coisa pequena. Estou sustentando 100 missionários na China, na África, eu vou dobrar. E de vez em quando ele mandava trazer de 10, 15 missionários para passar na sua casa, recebendo um carinho muito especial, tratamento, chá de roupa, de sapato, e ele tratava os missionários e voltava de novo. E o Senhor dizia, nada disso que tu faz substitui você no campo. E os anos se passaram. Eu li isso num livro, e é real. Os anos se passaram. E um dia ele chamou um dos primeiros missionários que ele mandou para o campo com sustento das suas empresas. E quero dizer aos irmãos que não adianta a Coca-Cola querer sustentar missionário. Quem deve sustentar é a igreja, ainda com desafio, ainda com muita dificuldade. Se você é empresário, quer investir na obra missionária, procure a secretaria e passa pelo tesouro da igreja, porque é a igreja que é a agência de Deus na obra missionária. E um dia, um velho missionário, um dos primeiros, já com 70 e tantos anos, foi recolhido. E esse empresário já viu que não tinha mais condições, ainda que ele quisesse, não daria mais para ele ir para o campo missionário. Ele chamou esse velho missionário e disse, eu quero confidenciar algo para você. A minha alma e a minha consciência está em chama. Toda noite o Senhor fala comigo. As vidas que foram salvas pelos missionários que tu sustenta, não é as mesmas que seria salvo contigo no campo missionário. A mente dele vivia em chama, e ele pediu para aquele missionário orar por ele. E ele fez uma confissão. Eu preferiria nunca ter o dinheiro que eu tenho, nunca. Eu preferiria ser pobre e estar no campo missionário, ganhando almas para Jesus. Não existe nada na nossa vida que é mais prazeroso do que falar para uma pessoa que Jesus é bom, do que ganhar uma alma para o Senhor, trazer para a casa de Deus. E isso é uma obrigação de todos nós. Eis-me aqui, quem eu enviarei, quem eu usarei. Pense bem, vai para a sua casa pensando nisso. Analise o que você tem feito para a obra de Deus, porque só sentar aqui e ser dizimista não é para isso que Jesus o salvou. Não. Querido Deus, te agradecemos por esse momento tão precioso. Graças te damos por poder ficarmos livres dessa máscara, que muitas vezes nos causou tanto transtorno, mas que também nos ajudou. Porém, abençoa os teus filhos, que a imunidade é baixa, que sempre está gripando, infecção na garganta, dor de cabeça. Arranca, Senhor, esse mal, porque muitas vezes a máscara provoca isso aí, com alergia terrível. Dá-nos uma noite de paz, fortalece o nosso corpo. Ó Deus, dá-nos energia física e poder e unção do Espírito Santo.
Repreenda todo o mal, Senhor, e faça com que os anos ou o tempo que aqui vivemos para Ti, servindo o Senhor. Visita o Teu povo, estende as Tuas mãos para o pastor Márcio Antônio. Tu sabe o prazer que ele tem de estar na Tua casa, e aquela alergia, Senhor, que seja agora estancada, repreendida, em nome de Jesus. E ainda peço oração por pessoas que estão rogando, eu estendo minhas mãos para esses pedidos de oração. Tuas mãos são santa, poderosa, maravilhosa, repreenda todo o mal, dê saúde a esses que rogam as nossas orações, eu peço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém.